Olá! O nosso grupo é composto por Agostina Power, Camila Garcia, Daniel Santana, Jéssica Lichuang, Júlia Romana e Kelly Feitosa, e hoje nós vamos falar sobre a beta-talassemia e terapia gênica por CRISPR-Cas9. As talassemias constituem um grupo heterogêneo de doenças de origem genética e hereditária, que resultam na diminuição da velocidade de síntese de cadeias alfa ou beta, sendo um defeito qualitativo e quantitativo. A maioria dos defeitos reside na substituição de uma única base do DNA, resultando na deficiência de transcrição do RNA ou em RNA mensageiro instável. O defeito pode envolver 5 processos. Mutação no gene intron que acarreta em alteração no splicing do RNA total para RNA mensageiro, diminuindo sua produção. Mutação no gene promotor, diminuindo a expressão do gene da globina. Depressão parcial ou total do gene resultante de um defeito no crossing over, uma mutação na região terminal da cadeia, adicionando aminoácidos e instabilizando a molécula, ou mutação do tipo nonsense, inserindo um códon terminal precoce durante a síntese da cadeia polipeptídica. A beta-talassemia é uma doença genética hereditária que resulta da diminuição ou ausência da cadeia beta da hemoglobina, devido à alteração no gene que sintetiza essa proteína, localizado no cromossomo 11. As beta-talassemias podem ser subdivididas em 3 grupos: beta-talassemia maior, com sintomatologia grave, beta-talassemia intermediária, com sintomas menos graves, e a beta-talassemia menor, geralmente assintomática. O quadro clínico da beta-talassemia maior é caracterizado por anemia grave, já que a hemoglobina não é sintetizada corretamente, ocasionando assim uma deficiência no transporte de oxigênio. Além de que os eritrócitos, que apresentam diversas poiquilocitoses e inclusões, acabam tendo seu tempo de vida reduzido. Então, os pacientes geralmente são dependentes de transfusões constantes para sobreviver. Apresentam anemia hipocrômica microcítica extrema, com aumento da contagem de reticulócitos e com eritroblastos, células em alvo, pontilhados basófilos, anisocitose e policromasia, que podem ser observados na distensão sanguínea. Além disso, os pacientes apresentam corpúsculos de Heinz em seus eritrócitos, que levam a uma indução da hemólise. Quando uma bactéria é infectada por um vírus e a informação genética dele já se encontra em seu locus CRISPR, ela vai produzir a endonuclease Cas9 e transcrever o locus CRISPR, que dá origem a 2 RNAs distintos, formando o sistema CRISPR-Cas9 dessa bactéria. A Cas9 possui 2 domínios que de fato clivam o DNA, o NHN e o RUVC, cada um clivando uma célula. O cRNA é formado por 20 nucleotídeos virais mais metade da sequência palindrômica. O tracRNA é formado pela segunda metade da sequência palindrômica. As duas metades da sequência palindrômica se pareiam, dando estabilidade para o complexo funcional. O sistema CRISPR-Cas9, então, vai quebrar o material genético que o vírus colocou dentro da bactéria, impedindo que ele se integre no genoma. Caso a bactéria seja infectada por um vírus que ela nunca teve contato, outra endonuclease será transcrita. Ela vai reconhecer essa nova sequência viral e irá colocar 20 nucleotídeos no locus CRISPR, obtendo memória. Sabendo que a única parte do complexo CRISPR-Cas9 que muda são os 20 primeiros nucleotídeos do cRNA, as cientistas Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier uniram o cRNA ao tracRNA, formando o tracRNA-cRNA quimera, que elas chamaram de RNA-guia, o gRNA, onde os 20 primeiros nucleotídeos pertencem ao gene-alvo da terapia. O gRNA é o que guia a Cas9 para o local de corte. Então, os 20 primeiros nucleotídeos irão parear com a sequência complementar no gene-alvo, que será clivado pelos domínios NHN e RUVC. Para que o gene seja clivado, é necessário que exista a sequência PAM, NGG, no genoma, depois dos 20 nucleotídeos que vão parear com o gRNA. Depois que o gene é clivado, é possível induzir mutações ou retirá-las. Estudos de associação genômica identificaram polimorfismos de nucleotídeo único, também conhecidos como SNPs, associadas com o aumento da expressão da hemoglobina fetal em adultos.
Alguns desses SNPs estão localizados no locus BCL11A no cromossomo 2. BCL11A é um fator de transcrição contendo dedo de zinco que reprime a expressão de gama-globina e hemoglobina fetal em células eritroides. A expressão do gene BCL11A está inversamente correlacionada à expressão do gene da gama-globina nas células eritroides em diferentes estágios de desenvolvimento. A diminuição transitória ou persistente da expressão do BCL11A foi associada a uma importante indução da expressão do gene da gama-globina e a níveis aumentados de hemoglobina fetal em precursores eritroides de adultos. Em uma tentativa de recapitular o fenótipo de persistência hereditária da hemoglobina fetal, foram utilizadas técnicas de edição de genes CRISPR-Cas9 em células-tronco hematopoiéticas progenitoras, também chamadas de HSPCs, na região potencializadora específica de BCL11A, a fim de reduzir a expressão do gene nas células eritroides. Primeiro, células CD34 positivas e HSPCs foram coletadas dos pacientes por aférese, após a mobilização com filgrastim e plerixafor. Com isso, células autólogas, chamadas de CTX001, foram fabricadas a partir das células CD34 positivas por edição com CRISPR-Cas9, através do uso de uma única molécula de RNA guia. Assim, essas células foram criopreservadas no local e armazenadas até a infusão. Por fim, os pacientes receberam mieloablação de busulfano ajustada farmacocineticamente como agente único antes da infusão de CTX001. As a potential treatment for genetic disease, targeted gene editing is attractive. 2 studies describe a proof of principle of gene editing in sickle cell disease and in transfusion-dependent beta thalassemia with CTX001, an autologous cellular drug edited with a CRISPR-Cas9 ribonucleoprotein. Both diseases are caused by mutations in the hemoglobin beta subunit gene. Lower morbidity and mortality in both diseases are associated with elevated levels of fetal hemoglobin, which is made up of alpha and gamma globin chains. The transcription factor BCL11A represses the synthesis of gamma globin and hence the production of fetal hemoglobin. The investigators used a ribonucleoprotein consisting of Cas9 nuclease and a guide RNA targeting a small enhancer segment of the BCL11A gene, which is necessary for the expression of BCL11A in red cells. Their strategy was to make a small edit in the enhancer, thus hindering its ability to drive BCL11A expression, which allows the synthesis of gamma globin and the production of fetal hemoglobin in erythroid cells. The Phase 1-2 CLIMB-THAL-111 trial enrolled patients with beta thalassemia with more than 10 units of red cells per year in the previous 2 years. The first patient received an intravenous infusion of CTX001 after myoablative conditioning and was followed for 21 months. At baseline, her total hemoglobin level was 9 grams per deciliter, with fetal hemoglobin making up 3%. 18 months after infusion, her total hemoglobin level had risen to 14 grams per deciliter, with fetal hemoglobin making up 93%. She last required a red cell transfusion 1 month after infusion of CTX001. She had 2 serious adverse events: pneumonia in the presence of neutropenia and veno-occlusive liver disease with sinusoidal obstruction syndrome, both of which resolved. The authors conclude that CTX001 showed high levels of allelic editing and durable engraftment, high levels of fetal hemoglobin, and the elimination of vaso-occlusive episodes and the need for transfusion. The extent to which these results will generalize to other patients is not yet known. Full study results are available at nejm.org. Em relação aos resultados, a nossa paciente era uma mulher de 19 anos com o genótipo beta-0 beta+, que era uma beta-talassemia dependente de transfusão. Antes da inscrição, ela havia recebido 34 unidades de concentrado de hemácias por ano. Ela havia recebido essas transfusões desde o nascimento e a quelação de ferro foi iniciada quando ela tinha 2 anos de idade. No seu histórico médico, incluía sobrecarga de ferro, hepatite C inativa, esplenomegalia e osteonecrose do crânio. Após o tratamento com CTX001, a paciente manteve acompanhamento por 21 meses. Durante esses acompanhamentos,
foram vistos que os níveis de hemoglobina fetal aumentaram rapidamente, de 0,3 gramas por decilitro no início do estudo para 8,4 no mês 3, depois 12,4 no mês 12 e 13,1 no mês 18. A expressão da célula F aumentou de 10,1% para 99,7% no mês 6 e foi mantida assim até o mês 18. A paciente recebeu sua última transfusão de concentrado de hemácia 30 dias após a infusão do CTX-001. O seu nível de hemoglobina normalizou para 12,1 gramas por decilitro no mês 4 e permaneceu normal até o mês 18, que foi a sua visita mais recente. Durante os 21 meses, após receber esse tratamento, a paciente apresentou 32 eventos adversos, sendo que a maioria foi considerada grau 1 ou grau 2 de gravidade. Após os dados apresentados, podemos concluir que a terapia gênica pelo mecanismo CRISPR-Cas9 seria uma alternativa importante para os pacientes portadores da beta-talassemia, considerando que isso poderia reduzir ou substituir a necessidade constante de transfusões, já que precisamos considerar que as transfusões, apesar de serem eficientes no tratamento da anemia, elas podem trazer o risco ao paciente, como reações transfusionais e hemocromatose, por conta da grande quantidade de transfusões feitas durante a vida.